o meu bom dia, renovando o meu bom dia, suplicando a Deus que nos dê uma boa sessão, que vamos cumprir a nossa obrigação imbuídos do propósito de fazer justiça. E o primeiro processo da pauta, desembargador Tairone, tem como relator Vossa Excelência. Eu vou anunciar o processo. É o agravo de instrumento número 081-1380, dígito 65/2022, São Luís. Agravante, Jorge Henrique do Espírito Santo Souza. Advogado, Jorge Henrique do Espírito Santo Souza. Agravada, Agropecuária Vila dos Pinheiros Limitadas e outras. Advogado, Anderson Augusto Coco e outro. Relator desembargador aqui é Antônio José Vieira Silva, filho. Procuradora, doutora Rita de Cássia Maia Batista, e o parecer da Procuradoria pelo conhecimento e quanto ao mérito deixou de opinar. Desembargador Vieira, com a palavra. Tem sustentação oral, Áurea? Sim, o doutor Felipe em favor do agravante e o doutor Anselmo em favor do agravado. Inicialmente, meu cordial bom dia a todos. Trata-se de agravo instrumento impedido com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jorge Henrique do Espírito Santo Souza, advogado em causa própria, contra a decisão exarada pelo juízo da 13ª Vara Civil do Termo Judiciário de São Luís, que nos autos da ação de consignação em pagamento, combinado com a indenização por danos morais e materiais, obrigação de fazer e não fazer, ajuizado em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência em 20 de maio de 2022, sendo mantido em junho de 2022, após pedido de reconsideração. Alego o agravante, em suma, que, em novembro de 2020, ocorreu um leilão virtual HVP, matriz de segunda etapa, evento transmitido pelo Canal Rural e realizado pela leiloeira Programa Leilões. Na ocasião, o agravante da leiloeira se poderia receber as vacas, eventualmente arrematadas, paridas, acompanhadas de seus respectivos bezerros e prenhes. O que foi confirmado, assim adquiriu 12 fêmeas puras de origem pior, da raça Nelore, a serem pagas em 40 parcelas de R$ 320 por cada animal, além da comissão de 8% para o leiloeiro. Diz que o ajuste foi expressamente confirmado com o representante da primeira agravada, o senhor Leandro. Aduz que os animais permaneceram em posse da primeira agravada por mais de um ano, de modo que as matrizes pudessem ser enviadas paridas e prenhes. No início de 2022, iniciaram-se as tentativas acerca do envio dos animais ao agravante, pelo que, em fevereiro, o representante da primeira agravada, senhor Leandro, indagou o autor sobre a possibilidade da retirada dos animais da fazenda, às expensas do agravante. Não obstante a regra de leilão fosse frete grátis, o agravante aceitou pagar o frete dos animais, sob a condição de que todas as vacas viessem exatamente nas condições ajustadas, o que justificariam a espera, paridas e prenhes. Afirma que os animais foram entregues na fazenda do autor em março de 2022. Porém, o gado recebido, 12 vacas e 12 bezerros, uma vaca chegou bastante debilitada e outros 9 não estavam prenhes. E mais, os bezerros foram enviados sem qualquer documentação, pois não foram registrados pela primeira agravada junto à Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Assevera ainda que as tentativas de composição com a primeira agravada restaram todas infrutíferas. Requer, ao final, em sede liminar, que seja tornada sem efeito a decisão agravada e concedida a antecipação da urgência. Para a agravada se abster de realizar protesto em desfavor do agravante ou realizar inscrições em órgão de proteção, a primeira agravada providenciar o registro de 12 bezerros que vieram junto com as 12 vacas, repassa ao autor, e a agravada recolhe a vaca debilitada na fazenda do autor. Tudo isso no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500 e no mérito seja ouvido recurso para confirmar a tutela de urgência. A tutela de urgência é concedida para tomar referida decisão agravada, conceder antecipação da tutela. Contra a referida decisão deste subscritor, foi anteposto agravo interno por Agropecuária Vila dos Pinheiros, almejando a revogação da tutela concedida. As contrarrazões do agravante do instrumento, ofertas pela Agropecuária, requerendo a manutenção da decisão do primeiro grau, por entender não estão evidenciada a probabilidade do direito do autor e perigo da demora.
as contrarrazões do agradecimento ofertadas por Rufa Logística de Transportes pela negativa do provimento de recursos, por entender que sua responsabilidade se limitou apenas ao transporte. Em petição, Jorge Henrique diz que encontra-se mora, não cumprindo as determinações judiciais requerendo a constabilização da multa em R$15 mil. Aí, presidente, vai mais algumas explicações. Considerando que o mérito da questão devolvida pelo agravo interno se confunde com as questões meritórias do próprio agravo, a revelar a possibilidade do julgamento conjunto pelo colegiado, bem ainda tendo em vista que já ofertadas as contrarrazões recursais de ambos os recursos, assim como a existência de manifestação da Procuradoria de Justiça, atento aos princípios da celeridade processual e da segurança jurídica, reputo devidamente instruído o feito para apreciação e julgamento. É o relatório, presidente. Obrigado, desembargador. Com a palavra, o advogado da agravante. Bom dia, desembargador presidente, desembargador relator. E mais, Identifique-se, mencione o número da OAB e terá o prazo regimental. perfeito. Felipe Jansen Coutrin, OAB-MA 16998. Então, reitero meu bom dia a todos. Pois bem, tendo em vista o relatório do processo já feito pelo desembargador Vieira, eu vou pular essa parte introdutória e já seguir para a essência da questão. Consta nos autos, excelência, o que foi devidamente observado, inclusive na decisão que concedeu a tutela de urgência, a existência de acerto incontestável entre as partes para a entrega das vacas paridas e prenhas, certo? É o que se extrai, inclusive, do arquivo de áudio, o DOC 13, junto com a inicial do Leandro Fregonésio, o preposto da agropecuária. Ele se compromete de forma clara a entregar as vacas paridas e prenhas, pelo que a prova nesse sentido é categórica. Tão verdade que a agropecuária nem soube contestar esse arquivo de áudio que foi juntado aos autos, vez que o próprio preposto da empresa efetuou esse compromisso. Não obstante essa prova nos autos, a agropecuária, seja no primeiro grau, seja no segundo grau, se nega de forma veemente a assumir que esse compromisso foi estabelecido entre as partes. No agravo interno, a agropecuária tenta fazer crer que a posse dos animais por mais de um ano ela não se deu por causa de qualquer ajuste, mas sim porque supostamente o agravante não teria lugar para recebê-los, o que não é verdade, vez que a posse prolongada dos animais se deu justamente para que as vacas fossem inseminadas, então fossem entregues paridas e prenhes. Contudo, das 12 vacas que foram adquiridas, apenas 3 foram entregues prenhes. O que confirma, inclusive, declaração de veterinário nos autos de folhas 22. Essa declaração traz de forma bem clara que apenas 3 vacas estavam prenhas quando da entrega na fazenda do agravante. Já no que se refere à contratação de serviço de transporte, a agropecuária ela tenta fazer crer que foi o agravante que contratou os serviços da transportadora, o que também é uma afirmativa falsa. Há, inclusive, prints nos autos que foram também juntados junto com o agravo de instrumento, conversa com o senhor Leandro, preposto da agropecuária, o qual se compromete a providenciar o frete e apenas repassar o valor para o agravante. E o senhor Leandro, inclusive, nesses prints, ele chega a afirmar expressamente que iria tratar pessoalmente o frete, né? Ademais, caso não tivesse sido realizado acerto algum entre as partes, o benefício do frete grátis, como o próprio desembargador Vieira disse no seu relatório, seria a regra, né? E não haveria qualquer motivo para o agravante recusar o frete grátis. O agravante só aceitou essa incumbência de vir a pagar o frete em razão do acerto celebrado entre as partes, da permanência prolongada dos animais com a agropecuária. Então, de boa fé, ele aceitou pagar o frete e em nenhum momento foi o agravante que fez as tratativas pessoais de frete junto à segunda agravada. Já no que se refere ao registro dos animais,
a agropecuária ela tenta fazer crer que a realização seria de responsabilidade do agravante. Ocorre que as matrizes ainda estão registradas no nome da agropecuária, certo? Vez que ainda não foram quitadas as parcelas do contrato, que estão projetadas até o ano de 2024. Sem falar que é a agropecuária que detém as informações para poder realizar o registro dos animais junto à ABCZ, quais sejam a data de cobertura das matrizes, os dados dos touros se as cobriram, as datas de nascimento dos bezerros, e conforme também o doutor Vieira explicou no relatório, os bezerros eles foram entregues sem registro, sem qualquer registro. Então, não obstante eles serem prole de vacas puras de origem, uma vez que eles não possuem registro, para todos os fins, eles não passam de mero gado de corte, o que deixa o agravante em prejuízo imenso. Fora que o registro dos animais não é gratuito. E uma vez que esses animais eles não foram registrados à época que eles ainda estavam no pé das matrizes, quando estavam novinhos, lá, ainda quando estavam na propriedade da agropecuária, hoje o registro tardio ele importaria a realização de exame de DNA, o que só implicaria ainda mais custos para o agravante, e o que não é de se admitir. Pois bem, excelências, então, vez que há prova incontestável nos autos da realização de acerto entre as partes para a entrega das vacas paridas e prenhas, que esse acerto não foi cumprido pela agropecuária, que nega a realização desse acerto. Não obstante, provas nos autos, inclusive áudio, do senhor Leandro Fregonese, preposto da agropecuária, se comprometendo na entrega das vacas paridas e prenhas, e que o não registro desses animais, dos bezerros em especial, tem causado prejuízo imenso ao agravante, pugna pela manutenção da medida liminar deferida, ou seja, pela negativa de provimento ao agravo interno da agropecuária e no mérito do agravo de instrumento que seja confirmado a decisão liminar e seja dado provimento ao agravo de instrumento. São esses os termos, excelências. Obrigado, doutor. Com a palavra, o advogado da agravada. Bom dia a todos. Meu nome é Anselmo Lins de Albuquerque Neto, OABC 43320. Gostaria de cumprimentar todos os excelentíssimos desembargadores que compõem a 7ª Câmara Civil, assim como os demais colegas advogados, procurador e os servidores da Justiça. Excelência, conforme muito bem exposto pelo excelentíssimo relator, o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que negou a concessão, né, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante em sede de primeiro grau, justamente por não verificar a presença dos requisitos autorizadores, a saber, probabilidade do direito e o perigo na demora. Diferente do que o nobre colega que me antecedeu tenta fazer crer, excelências, de fato, os animais não foram entregues logo após a realização da compra e venda no leilão, mas não por qualquer ajuste de uma suposta inseminação das vacas. Na verdade, o próprio agravante, o seu George, afirmou, e isso não é a agropecuária que está simplesmente alegando, foram juntados e-mails nos autos no qual o senhor George confirma que não estava apto a receber os animais logo após a compra e venda, pelo fato de que não tinha um local para receber os animais. Por conta disso, pediu para que as vacas permanecessem sob os cuidados da agropecuária até que conseguisse um local para receber todos os animais. E assim a agropecuária, agindo de boa fé, aceitou, procedeu dessa forma. Os animais passaram quase 2 anos sob os cuidados da agropecuária, que arcou com custos de medicamento, alimentação, estadia e demais outras despesas, destaque-se sem cobrar qualquer tipo de valor adicional ao agravante. Tudo isso às expensas da agropecuária agravada. Ocorre que, durante esse período de quase 2 anos que os animais passaram sob os cuidados da agropecuária, algumas vacas vieram a parir, né, dar luz aos bezerros, e por um procedimento interno da agropecuária, alguns animais também foram inseminados.
Então, assim, é bom ressaltar, excelências, que no contrato, na minuta do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há qualquer tipo de previsão de que os animais deveriam ser entregues prenhes e paridos, embora o agravante sustente isso por força de uma negociação feita com o intermediário do leilão e a agropecuária, que sequer tinham poderes para tanto. Então, assim, não havia qualquer previsão contratual para que esses animais fossem entregues prenhes e paridos. Na verdade, o senhor George comprou 12 vacas, recebeu 34 animais por conta das que pariram e das que foram inseminadas. Não satisfeito com isso, além disso, na verdade, esses animais passaram, como eu já falei, 2 anos sob as expensas da agropecuária e não foi cobrado nenhum tipo de valor adicional. Existe a informação nos autos de que uma das vacas foi entregue debilitada e o agravante tenta fazer crer que isso se deu por culpa da agropecuária. Mas, na verdade, excelentíssimos desembargadores, eu chamo a atenção de vossas excelências para a confissão, vamos dizer assim, da própria transportadora, que, nas suas contrarrazões, confirmou que todos os animais saíram da agropecuária, foram embarcados em perfeito estado de saúde. E, além dessas contrarrazões, dessa confirmação da transportadora, consta um documento, que é um checklist, no qual, antes do embarque de todos os animais, é feita uma conferência no estado de saúde, enfim, no próprio caminhão, e esse documento foi assinado pelo transportador. Então, assim, se de fato essa vaca chegou debilitada à propriedade do agravante, isso não se deu por culpa da agropecuária. Muito provavelmente ocorreu por conta de alguma intercorrência durante o transporte ou mesmo na hora do desembarque do animal, porque, como eu falei, como eu mencionei anteriormente, o transportador confirma que todos os animais foram embarcados em perfeito estado de saúde, sem qualquer tipo de lesão ou algo do tipo. Então, por conta disso, a agropecuária não tem qualquer responsabilidade acerca desse animal que foi entregue debilitado. Além disso, sobre a questão dos registros dos animais, existe uma cláusula contratual que prevê que os animais somente serão registrados em nome do comprador, no caso o agravante, após o cumprimento integral de todas as prestações que ainda estão pendentes de pagamento. Isso é uma forma de garantia da agropecuária, né? Vamos até usar como analogia aqui como uma forma de alienação fiduciária no contrato, para que a agropecuária tenha o recebimento da sua contraprestação garantido. Imagine só, excelência, se a agropecuária registra esses animais em nome do George, ele pode muito bem passar esses animais para frente e a agropecuária acaba perdendo sua garantia de pagamento. E isso é reconhecido pelo próprio senhor George nas contrarrazões, na minuta do agravo de instrumento que foi interposto. Ele reconhece que existe uma cláusula que impede o registro dos animais para seu nome antes do pagamento. Então, assim, toda a prova apresentada pela agropecuária está respaldada no contrato devidamente firmado entre as partes, assinado por livre e espontânea vontade. Então, assim, o seu George, ele tenta ampliar de forma unilateral o contrato para que ele seja beneficiado de forma majoritária, ao passo em que a agropecuária sustenta prejuízos desde a época da compra e venda, porque teve que manter os animais sob seus cuidados, porque o seu George confirmou que não tinha um local para receber, e desde então a única coisa que a agropecuária tem sofrido nesse caso são prejuízos. Quanto ao suposto descumprimento da liminar, que é alegada pelo senhor George nas suas petições, em questão da multa, há de se ressaltar, excelências, que a agropecuária restou impossibilitada de recolher esse animal que ele confirma que está com um estado de saúde debilitado, porque existe uma recomendação do próprio Ministério do Transporte de que animais com estado de saúde debilitado não podem ser transportados, ainda mais em uma viagem tão longa quanto do estado do Maranhão para o estado de São Paulo. Essa regulamentação foi acostada aos autos também, do Ministério do Transporte,
Então, assim, submeter um animal com estado de saúde debilitado do jeito que ele está, seria o mesmo que sentenciá-lo à morte. Inclusive, nós apresentamos a possibilidade de conversão sem perdas em danos. Por estas razões, acredita-se que a decisão de piso deve ser mantida, a quem deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Então, rogo a Vossas Excelências que, negando provimento ao agravo de instrumento interposto, seja mantida a decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo agravante, assim como seja afastada a multa fixada pelo excelentíssimo relator quando da decisão monocrática. Obrigado, doutor. E, embora que, neste caso, a Procuradoria não tenha se manifestado quanto ao mérito, mas eu indago do eminente procurador se ele tem alguma consideração a fazer. Bom dia, sou o desembargador doutor Josemar, doutor Antônio Vieira, doutor Tairone, advogados que tiveram ambos nas... Eu ouvi atentamente as duas sustentações orais e não tenho nenhuma manifestação, a não ser a que já está nos autos, doutora Rita. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eu sugiro, eu vou ler a ementa. Qualquer dúvida que advir da ementa, podemos esclarecer. Agravo de instrumento, ação de consignação em pagamento combinado com indenização por danos materiais e morais, combinado com a obrigação de fazer e não fazer, combinado com pedido de concessão de tutela de urgência. Gado adquirido em leilão, ajuste sobre as condições do negócio, vacas que não foram entregues, paridas e prenhes em sua totalidade, sendo uma debilitada e bezerros não registrados, tutela de urgência, presença dos requisitos, existência de fortes indicativos de que a primeira agravada não cumpriu com o pactuado. Nesse enfoque, não se revela razoável deixar o agravante exposto a quaisquer negativações e ou protestos em seu nome ao imputar o pagamento de frete à primeira agravada, que é o que tudo indica, não cumpriu com sua parte no ajuste, ainda mais quando tem consignado em juízo os valores das parcelas mensais relativas à aquisição dos animais. A primeira agravada deve providenciar o registro dos bezerros, já que assim não fez quando estava na posse das referidas crias, considerando que os animais puros de origem, sem registros, perdem o valor financeiro. Quanto à vaca habilitada, não se revela razoável submeter o referido animal a uma nova viagem, pondo em risco até mesmo a sua sobrevivência, de modo que análise aprofundada sobre as circunstâncias acerca do seu estado de saúde e demais particularidades do caso deve ser realizada quando do julgamento da causa, devendo ser considerado que a obrigação de fazer pode, futuramente, ser convertida em perdas e danos. E eu mantenho a multa de R$ 1.000 por dia do descumprimento, limitado a total de R$ 100.000. Agravo de instrumento parcialmente provido, ficando prejudicada a análise do agravo interno. Obrigado, desembargador. Desembargador Tairone. Acompanhe, presidente. Desembargador Vieira, eu tenho uma pergunta aqui a fazer a Vossa Excelência para me esclarecer a minha dúvida. Existe realmente nos autos essa prova de acerto entre as partes? Há certos indícios, porque há documentos de WhatsApp e áudios também, onde foi acerto. A história foi mais ou menos a seguinte, desembargador. Foi comprado 12 vacas no leilão virtual. E, antes da entrega, foi aí que foi acertada a coisa, que não existe documentação por contrato escrito. Eu quero receber essas vacas prenhes e com os bezerros. Ficou um ano lá em São Paulo. Quando essas vacas vieram de São Paulo para São Luís, é que deu problema. Porque 9 não vieram prenhes, e os bezerros não vieram registrados, e uma ficou debilitada. Por não haver um contrato escrito, mas existe certos indícios de que houve uma tratativa em relação a isso. Em relação ao transporte, nós vamos deixar para ir para o primeiro grau, porque isso aí, senão a gente vai suprir uma instância. Pois não, esclarecida essa dúvida, na realidade, eu observei que o advogado da gravada mencionou que ele comprou 12 animais e recebeu 34? Eu não tenho conhecimento disso, presidente.
o outro detalhe que foi alegado aí no debate dos advogados é que a agravante mencionou o advogado que deixou de receber os animais porque não tinha local para... Isso está nos autos, desembargador? Não, pelo que eu tenho conhecimento, é de que foi não por não ter local, mas sim pela possibilidade de vir prenhe. Como é que poderia vir prenhe? Ficando um ano lá na fazenda e com a possibilidade das montas naturais ou não programadas, que viessem esses animais dessa forma que foi compactuado. Então, Vossa Excelência está conhecendo do recurso e dando parcial provimento para... Esse parcial provimento para os agravados se abstenham de realizar protestos em desfavor do agravante ou realizar sua inscrição em órgão de proteção ao crédito. A primeira agravada, que é a agropecuária, providencia o registro dos 12 bezerros que vieram junto com as 12 vacas e repasse a documentação para o autor agravante. E mantida a multa de R$ 1.000. E prejudicada a análise do agravo interno diante da substituição do provimento cautelar pelo julgamento definido do presente agravo de instrumento. O agravo interno está sendo prejudicado. Claro. Então, eu estou acompanhando o voto do eminente relator e, por unanimidade, Laura, Aura, anote aí o resultado do julgamento. Por unanimidade, recurso conhecido, parcial provimento, com parcial provimento e o agravo interno prejudicado. Prosseguindo com a nossa pauta, irei anunciar o segundo processo. Aí, neste caso aqui, o segundo processo, o relator, o desembargador Tairone José Silva. É o agravo de instrumento número 081-3532, dígito 86, 2022, São Luís. O agravante, aliás, a agravante, HP Vida Assistência Médica Limitada, advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues, ou Fratoni, agravada Maria Enildes dos Santos Reis, defensor público, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, relator desembargador Tairone José Silva, procuradora doutora Flávia Tereza de Viveiros Vieira, parecer pelo conhecimento e desprovimento. Com a palavra, o eminente relator, indago da secretária se nós temos sustentação oral. Sim, doutor André Ferreira, em favor do agravante. Desembargador Tairone, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente, inclusive aos eminentes advogados que estão nas tribunas. Meu bom dia. Presidente, eu vou, então, ler aqui o relatório para melhor entendimento da matéria. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rapvida Assistência Médica Limitada contra decisão interlocutória de número tal, proferido no processo originário de ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória antecipada, proposta por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em favor do menor impúber Lucas Cálio dos Reis Silva, representado por sua avó materna, senhora Maria Enildes dos Santos Reis, em que o juiz de base determinou a constrição judicial dos ativos financeiros da parte agravante para a satisfação inicial da obrigação no importe de R$ 17.984,14 para gastos decorrentes dos exames e deslocamento do menor gravemente enfermo que está perdendo os movimentos e necessita da realização de uma biópsia muscular para a finalização do diagnóstico de miopatia congênita e início do tratamento. Ocorre que este exame
não foi devidamente realizada pela então requerida. Em suas razões, sustenta que a decisão guerreada vai contra, em suas razões, a agravante, naturalmente, sustenta que a decisão guerreada não vai contra a legislação vigente e não observou a realidade fática apresentada no processo de origem. Pontua que o menor hora agravado é beneficiário do plano de saúde, Apivida, desde o ano de 2013, figurando como dependente do plano individual com segmentação ambulatorial, hospitalar, obstetrícia e acomodação em apartamento. Destaca que, conforme o histórico de atendimento, jamais houve recusa para o tratamento pleiteado e que toda a assistência necessária foi dada pelo agravante sem limitação de atenção ao menor, que não houve qualquer negativa em desfavor do usuário, muito menos no que tange ao tratamento apontado. E, sob essa afirmação, diz inexistir interesse de agir. Noutra senda, frisa que possui prestador apto à realização do procedimento requerido, o laboratório e medical, e que o material para ser submetido à biópsia fora coletado em 10 de 6 de 2022 em São Luís, mas que o menor agravado não compareceu. Ressalta, ademais, que a decisão agravada impôs cobertura em local situado além da área geográfica de atuação do plano de saúde agravante contratado. E destaca que o contrato em questão é nosso plano DI, no qual não está incluída a cidade de Curitiba. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no julgamento do mérito, seja dado provimento ao recurso, revogando definitivamente a decisão interlocutória combatida. A liminar foi indeferida por esta relatoria, sem contrarrazões. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da procuradora doutora Flávia Tereza de Vieira, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão inalterada. É relatório, presidente. Obrigado, desembargador. Com a palavra, o advogado que se identifique, número da OAB, e terá prazo regimental para a sua sustentação. Bom dia, nobres jogadores e demais participantes desta sessão. Cumpre salientar que, analisando os autos, houve realmente o agendamento da coleta do material em 10 de junho na cidade de São Luís e a parte autora não compareceu. A Apivida buscou contato com a genitora do usuário, informando nova data em 24 de junho, às 8 horas, a ser realizada na e-Medical. A operadora, desta forma, então, disponibilizou o prestador apto para a realização do tratamento, já que eles são usuários do plano de saúde desde 2013. Tudo que descreve o histórico médico da parte vinha comprovar a boa-fé contratual desta operadora, não cabendo alegação de descumprimento do pacto. Não se acredite que a parte autora ficou desassistida, configurando-se assim a necessária revogação do deferimento do bloqueio, tendo em vista que a operadora Apivida disponibilizou o prestador apto para a realização do tratamento requerido pela parte. Saliente-se ainda que a parte autora buscou compelir a operadora a prestar atendimento em clínica fora do Estado, no Estado de São Paulo, cidade que se encontra fora dos limites da abrangência geográfica prevista no contrato entre as partes. Pelo exposto, requer o provimento das alegações pretendidas, pede deferimento. Doutor, só se não me falha a memória, parece que o ilustre advogado não se identificou no momento que começou. Desculpe, excelência. André Ferreira Nunes dos Reis, OABBA 26982. Me desculpe. Obrigado. O eminente procurador, com a palavra. Fala para mim? Uhum. Doutor, mantenho integralmente o parecer da doutora Flávia, inclusive porque, como se trata de menor, o Ministério Público tem que se manifestar e eu verifiquei que o parecer dela foi muito bem elaborado e mantenho integralmente. Muito obrigado. Obrigado. Retorno a palavra ao eminente relator. Presidente, a matéria já está bem esclarecida, se a figura
simples até em razão da questão trazida, que é a questão de saúde envolvendo o menor, questão grave, e relativo a um exame, fatos que a gente tem aí acompanhado com alguma frequência e que temos aqui tido posições até com finalidade pedagógica em relação a essa prestação de serviço por parte dos planos de saúde, mas aqui e acolá essa prestação tem se mostrado falha, deficiente, e como ocorreu no fato, né? O juiz, inclusive, antes mesmo de determinar esse bloqueio desse valor, que foi 17 mil e poucos reais, determinou deu outra decisão no sentido do plano cumprir a obrigação de realizar o exame solicitado e requerido pelo menor. E o plano descumpriu, não cumpriu, alegou motivos que não me parece muito razoável, inclusive, como disse o eminente advogado, claro que é passado a ele a informação, e essa informação ele tem que trazer, de que a criança, no dia do exame, não teria comparecido, mas isso eu não vi prova nesse sentido, e me parece um pouco, digamos assim, irrazoável, até porque uma situação de saúde, de gravidade, realmente, que a parte está com os familiares nessa luta para conseguir atendimento, não comparecer, eu acho um pouco difícil com todas as vênias aí ao eminente advogado. Mas o certo é que, em razão desse descumprimento, o juiz, então, determinou o bloqueio e a liberação do valor para custear essa despesa de viagem do menor ao Estado, ao Estado de Curitiba para fazer esse exame, o que efetivamente só foi feito dessa forma, né? Essa foi a única forma que o juiz encontrou e, claro, dentro daquele poder geral de cautela que todo juiz tem que ter e tem que tomar providência, evidentemente, para resolver uma questão de urgência como essa, de saúde, eu entendo que foi correta, entendeu? A decisão do juiz, no que pese eu ter algum cuidado com relação a essa liberação de valores para a própria parte, que me parece que deveria esse valor ser destinado já à instituição que presta o serviço, que prestou o serviço no caso, mas como tem outras despesas, inclusive de passagem, realmente, de deslocamento, eu acho que essa medida de urgência aí que o juiz resolveu conceder, entendo que se deva acatar e, portanto, manter a decisão agravada, portanto, desprovendo o referido agravo, mantendo assim a decisão de base em todos os seus termos. É como voto, presidente. Desembargador Vieira, com a palavra. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho o eminente relator. Anunciando o julgamento, Aura, recurso conhecido e negado o provimento de acordo com o parecer do órgão ministerial. Prosseguindo-se com os trabalhos, ilustres pares, irei anunciar o terceiro processo da pauta, que é também um agravo de instrumento
de número 080-8417, dígito 89, 2019, São Luís. Agravante, Estado do Maranhão. Procurador, Procuradoria-Geral do Estado. Agravado, Paulo Barros Nunes. Advogado, Pedro do Alibe Nascimento, Mascarenhas. E outra, o relator desembargador Tairone José Silva, sem parecer da Procuradoria. Temos sustentação, Aura? Sim, a doutora Doriana Santos em favor do agravado. Com a palavra, o eminente relator. Ou não, presidente? A parte, aliás, o advogado presente apenas com relação à parte agravada, é isso, presidente? Sim. Bem, presidente, eu vou, então, adiantar, se a advogada concordar, eu acho até dispensável sustentação, porque eu, no meu voto aqui, eu estou mantendo a decisão agravada, né? É um caso aqui de alegação de prescrição, em que o juiz de base entende que não está clara, devidamente clara, essa prescrição, e numa matéria de cumprimento de sentença, e o Estado, então, numa ação rescisória, o Estado, então, agravou dessa decisão. E eu estou mantendo a decisão do juiz, entendendo realmente que não. Eu vou ler aqui a emenda, para talvez fique mais claro aqui. Eu perguntaria primeiro, se em razão desse meu posicionamento, se a advogada dispensa a sustentação, porque aí eu já vou votar. Eu indago da ilustre advogada se realmente insiste na sustentação oral. Bom dia, senhores desembargadores, senhor presidente, senhor relator, demais colegas. Meu nome é Doriana, só para ficar para registro, meu nome é Doriana dos Santos Camelo, OAB 66170. Estou entendendo que, conforme o relator já mencionou, vai manter a decisão agravada. Então, estou aqui à disposição de Vossas Excelências, caso necessite de algum esclarecimento de fato. Então, eu leio, presidente. Direito processual civil, agravo de interno, em agravo de instrumento, decisão de indeferimento de pedido liminar, pedido de reforma em procedência, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência recursal, que não se mostram presentes na espécie, decisão agravada que deve ser mantida, agravo interno conhecido e desprovido, né? Só lembrando que o agravante é o Estado do Maranhão, contra a decisão do juiz de base, que não reconheceu prescrição em um procedimento de cumprimento de sentença. É como voto. Desembargador Vieira. Foi relator, presidente. Também acompanho o relator, anunciando o julgamento, processo recurso conhecido e a ele negado provimento. Ausente interesse ministerial. Obrigado, doutor. Aí está dispensado. Desembargador Tairone, vou anunciar o outro processo também, Vossa Excelência, o relator. É o quarto da pauta. Ou não? Presidente, eu queria só um minutinho de Vossa Excelência, que parece que o computador está regularizado aqui, e eu vou passar para outra aqui para ver se a gente tem uma visão de Vossa Excelência aqui, uma visão. Tá, vamos aguardar 2 minutinhos enquanto regulariza a situação, desembargador.
Presidente, não deu certo, não. O pessoal da informática tem todo jeito aqui, mas está complicado. Vamos continuar mesmo só com o som aqui. Vamos continuar, presidente. Desculpa. Tá bem, Obrigado aí, desembargador. Vamos hoje. obrigado a todos aí pela paciência. Eu irei anunciar o processo que Ou Vossa não. Excelência é relator, desembargador. É a apelação civil 0820473, dígito 63, 2021, Imperatriz. Apelante, Júnia Alves Santos. Advogado, Anderson Cavalcante Leal. Apelado, município de Imperatriz. Procuradoria do município de Imperatriz. Relator, desembargador Tairone José Silva. Procuradora doutora Rita de Cássia Maia Batista. Parecer que seja conhecido e provido. Não temos sustentação oral, desembargador, com a palavra. Presidente, então eu vou, a matéria é simples também, eu vou ler a emenda e o Ministério Público rápida, presidente, no que aconteceu. A apelante, eu vou fazer essa narrativa porque eu verifiquei aqui, o Ministério Público foi de parecer pelo acolhimento do recurso, e eu estou me manifestando de modo diferente, entendeu? Então, o que ocorreu? A apelante ela é psicóloga no município de Imperatriz. E o município, então, estabeleceu uma gratificação para os trabalhadores da Secretaria de Saúde que prestem serviço no programa de atenção básica, né? Então, os trabalhadores da área de saúde que prestassem serviço no programa de atenção básica, foi instituída uma gratificação de incentivo à produção, entendeu? Mas só que nessa gratificação foram exigidos alguns requisitos, né? E o requisito, diz aqui o decreto, que o requisito fica instituída no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde a gratificação mensal de incentivo à produção para os empregados públicos e ocupantes de cargos em comissão que atuam em programa de atenção básica do SUS, com limite nos valores a seguir. Aí dá os valores, aí diz mais: a gratificação de incentivo à produção é dada ao pessoal de nível superior, médio e fundamental, exceto aos médicos e enfermeiros que atuam no programa de saúde e família, e já recebe incentivo do Ministério. Não se inclui como beneficiário deste decreto as pessoas que desempenham atividades alheias às da atenção básica, aqueles que desempenham atividade na sede da Secretaria Municipal de Saúde, bem como os agentes comunitários. Entendeu? Não poderá perceber a gratificação de que trata esse decreto o servidor ocupante de cargo em comissão que faltar injustificadamente estiver em gozo de férias, licença médica ou qualquer natureza, bem como licença de maternidade, né? E outros requisitos, né? Que não comprovar vínculo com o programa de atenção básica à saúde, não é da Secretaria de Saúde, né? Então tem que provar esse vínculo. E sem comprovação de frequência e produtividade. Ocorre que a requerente ela não comprovou esses requisitos, até porque ela presta serviço no Centro de Atenção Psicossocial. E a gratificação é para atenção à saúde básica, para quem atua realmente em campo, entendeu?
aquele pessoal que vai para o campo, que dá aquela assistência mais domiciliar, mais pessoal, aquele trabalhador realmente que tem atuação mais direta com as pessoas que necessitem dessa atuação de saúde. E, no caso aqui, a profissional, no que pese a sua área também ser da área de saúde, ela não comprova esses requisitos, né, de que prestou, de que presta, de que atua nesse campo, atua diretamente nessa prestação de atividade básica, não comprovou também a assiduidade, digamos, assiduidade realmente na prestação, porque tem que estar presente, né, nesse programa diariamente. Então, faltou esse requisito e, por isso, então, que o juiz de base ele entendeu que essa servidora não teria direito a essa gratificação, como efetivamente a prefeitura também já tinha entendido. Em razão disso, foi que ela recorreu e nós estamos aqui nesse sentido, mas como o Ministério Público foi de parecer pelo provimento do recurso, eu acho razoável nós escutarmos, então, o eminente procurador para darmos aqui a conclusão desse nosso voto, apesar dessa manifestação já inicial, presidente. Então, desembargador Tairone, vamos ouvir o procurador, né? Isso. Com a palavra, o eminente procurador para se manifestar se vai alterar o voto ou não. O parecer, aliás. Senhor presidente, senhor relator, doutor Antônio, nosso terceiro desembargador, eu ouvi atentamente o que o nosso desembargador relator disse, doutor Tairone, e verifiquei que a questão do parecer, muito bem elaborado, por sinal, se menciona a questão da gratificação. E nós entendemos que, repito, o parecer foi muito bem elaborado, então reiteramos integralmente o parecer para que seja modificada a sentença, principalmente em relação à gratificação. Obrigado. Retorno a palavra ao eminente relator. Bem, presidente, a questão é essa, né? Como eu já explanei, evidentemente que sempre devemos ser favoráveis nesse incentivo ao servidor que presta serviço, principalmente que presta serviço um pouco a mais, no caso presente aqui, mas eu vejo aqui que essa gratificação tem essa finalidade de compensar aqueles servidores que trabalham mais, que se empenham mais, que têm uma atividade mais direta com as pessoas que necessitam dessa atenção à saúde, até porque a atenção à saúde é essa atenção básica, né? E eu entendo que a preocupação do município e também do juiz de base foi não, talvez, banalizar essa gratificação, tirar esse efeito de incentivo realmente àquelas pessoas que trabalham mais, para tornar uma gratificação generalizada, sem critério para todo mundo, né? Então, eu acho que dentro desse raciocínio é que eu estou entendendo que, de fato, deva ser mantida a sentença de base, e isso não quer dizer também que daqui para frente, ou então em outra oportunidade até, a apelante não possa comprovar, porque a questão é que ela não comprovou aqui esses requisitos realmente que a prefeitura exige para liberação da gratificação, mas pode ser, já que é questão de falta de prova, e se tiver provas, ela pode, claro, entrar aí com outra ação, mostrando, provando que trabalha realmente, que comparece e tudo mais, entendeu? Mas, por enquanto, nesses autos aqui não está constando isso, entendeu? Então, por isso que eu estou negando o provimento, votando pela negação do provimento, mas com essa ressalva, né?
entendeu? Apenas porque não tem essas comprovações e para não banalizar a importância da gratificação, que é um incentivo. Mas que se a apelante tiver em mãos, ou mais tarde realmente tiver como juntar essas provas, eu acho até que é razoável que ela se manifeste outra vez, entre com uma outra ação provando isso, e, claro, se ela fazer jus, eu acho que deva ser pago nessa oportunidade, então, com a devida comprovação. É como voto, presidente. Desembargador Vieira, com a palavra. Relator, presidente. Desembargador Tairone, inclusive, esta Câmara já tem posição pacífica nesse entendimento. A apelante, ela não comprovou esse vínculo com a saúde e, dessa forma, como Vossa Excelência está pontuando, não preenche os requisitos exigidos para que ela goze desse direito. Então, eu estou acompanhando as inteiras o voto de Vossa Excelência e anunciando o julgamento, recurso conhecido e, por unanimidade, negado provimento. Eu não entendi bem se o ilustre procurador adequou o voto ou não. Não, ele manteve o parecer Manteve o parecer anterior. pelo provimento. Então, vamos prosseguir. É o 5º processo da pauta, apelação cível número 080-1637, dígito 31/2019, senador Larroque. Apelante, Raimundo Ferreira de Oliveira. A advogada Luísa do Nascimento Buena Lima. Apelada Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, S.A. A advogada Lucimeire Galvão Leonardo, relator desembargador Josemar Lopes Santos, procuradora doutora Mariléa Campos dos Santos Costa, parecer pelo conhecimento e parcial provimento. E, meus pares, aqui é uma situação bastante singela. É uma ação de obrigação de fazer, com declaração de inexistência de débito, em decorrência de cobrança indevida de um seguro nominado de Lá Mais Seguro. Ocorre, nos pares, que a apelada, no caso equatorial, demonstrou efetiva contratação desse seguro. E o juiz de base julgou improcedente os pedidos, reconhecendo a legalidade da cobrança do seguro. Esse seguro, ele, segundo as provas dos autos, desembargador Tairone, ela manifestou sua adesão assinada em 2017, e só em 2019 que ela veio com essa ação judicial. Então, aqui eu estou mantendo às inteiras o voto, a sentença do juiz de primeiro grau. O negócio jurídico está firmado, comprovado entre as partes. Eu estou conhecendo e negando o provimento ao apelo. Como voto o desembargador Tairone. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Vieira. Acompanha. Anunciando o julgamento, Aura. Recurso conhecido e negado a ele provimento. Aqui em desacordo com o parecer da Procuradoria. O 6º processo da pauta é a apelação cível número 081-4263-35-2017, Imperatriz. Apelante Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., advogada Lucimeire Galvão Leonardo Garcês, apelada Iracema Ferreira Dias, advogado Estevão Carvalho Silva, relator desembargador Josemar Lopes Santos, sem parecer do órgão ministerial. Não temos sustentação oral, não é? Não. Não. Aqui é uma ação declaratória e a apelada alega a responsabilidade da apelante em decorrência de ter sido feita uma inspeção unilateral no medidor de sua unidade consumidora. Isso ocorrido no mês de setembro de 2017,
que ensejou a cobrança do valor de R$ 4.571,57. A apelada pontua a irregularidade da inspeção e a impertinência dessa cobrança. Aqui, ilustres pares, o juiz de base julgou parcialmente procedente os pedidos apenas no sentido de declarar a inexistência do débito e julgar improcedente uma reconvenção, condenando a réu ao pagamento das custas e honorários. A apelante, no caso equatorial, ela alega a regularidade desse procedimento, aponta a ausência dos requisitos da responsabilidade civil e sustenta a legitimidade do débito cobrado. E ainda se rebela contra a existência de danos morais. Veja-se bem que os danos morais não foram objetos de condenação pelo juiz de base. Postula, portanto, a reforma da decisão. E nos parece que patente se mostra essa irregularidade em medidor de consumo de energia. Primeiro, porque não há comprovação de que a pelada tenha sido cientificada para acompanhar esse ato pericial. E o procedimento, portanto, adotado pela apelante, inobservou o artigo 129, parágrafo 1º da Resolução da ANEEL, a Resolução número 414 de 2010. Portanto, agiu bem o juiz de base ao cancelar o débito reclamado. E, por isso, eu entendo que essa decisão deve ser acolhida, porque está patente que a apelante inobservou os procedimentos legais, sobretudo por violar o contraditório. E, neste caso, eu estou, por isso, conhecendo do apelo, parcialmente do apelo, e julgando, negando a ele provimento. É como o voto, desembargador Tairone, com a palavra. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Vieira. Acompanha. Anunciando o julgamento, Aura. Recurso parcialmente conhecido e negado a ele provimento. Desembargador Vieira, eu acho que agora é Vossa Excelência que vai... Eu irei anunciar, então, o 7º processo. É a apelação cível número 0805050, dígito 59/2016, São Luís. Apelante Daniel Soares Serra Gaioso, advogada Fernanda Abreu Araújo, apelada Polimporte Comércio e Exportação Limitada, advogado Marcelo Neumann Moreira Pessoa, o relator é o desembargador Antônio José Vieira Filho, procuradora doutora Temis Maria Pacheco de Carvalho, que deixou de emitir parecer. Com a palavra o eminente relator, mas eu antes indago da secretária se tem sustentação oral. Sim, a doutora Fernanda Abreu, em favor do apelante. Com a palavra, desembargador Vieira. Senhor presidente, é uma situação simples. Portanto, eu vou ler aqui resumidamente. Trata-se de ação de anulação de contrato de restituição de valores com reparação por danos morais, em que o autor, o senhor Daniel Soares Gaioso, alega que dirigiu-se à loja da empresa apelada, Polimporte Comércio e Exportação Limitada, com o objetivo de verificar a situação de um equipamento que não funcionou, quando que aproveitou a oportunidade para ver um aparelho de ar-condicionado portátil. Em conversa com o vendedor, o senhor Wilton, este garantiu que o equipamento serviria para a necessidade do requerente, que seria refrigerar um pequeno quarto,
o qual não poderia ter saída de ar quente em virtude da instalação de móveis projetados. O produto foi adquirido pelo valor de R$ 2.999,90, com garantia estendida por R$ 199,90. Entretanto, afirma o recorrente que o produto ficou aquém do esperado, pois o quarto não refrigerava a contento em decorrência da saída de ar quente na parte traseira do equipamento, motivo pelo qual tentou a devolução da segunda-feira seguinte, buscou resolver a devolução com o gerente da loja, o senhor Diogo, o qual afirmou que não poderia retornar o valor da compra, mas que poderia efetuar a troca por outro produto da loja. Outro buscou ainda o saque da empresa com envio de e-mails, porém sem sucesso. Diante de não resolução administrativa, ingressou com a presente demanda, afirmando ter sido vítima de propaganda enganosa, buscando a restituição do valor da compra e da garantia estendida, bem como a reparação dos danos morais. A sentença julgou pela improcedência do pedido, entendendo o magistrado que o autor não se arrependera da aquisição do produto comprado em loja física, mas alegou propaganda enganosa sem comprovação dos autos. O Ministério Público não se manifestou. É o relatório, presidente. Obrigado, desembargador. Com a palavra, a ilustre advogada, que terá o prazo regimental. Identifique-se mencionando o número da OAB e declinando o nome. Com a palavra. Saudações, excelentíssimos desembargadores, procuradores, servidores e demais colegas. Chamo-me Fernanda Abreu, OAB MA 8.213, advogada da parte recorrente, Daniel Gaioso. O caso dos autos trata-se de relação de consumo. O autor adquiriu um ar-condicionado portátil na loja Polishop, situada dentro do shopping da ilha, que estava funcionando ligado no interior da loja, mas sem o duto de ar quente na exposição do produto. Em razão da loja já ser refrigerada. Todo o shopping é refrigerado. Entenda-se isso. O shopping é todo gelado, a loja é gelada. O ar-condicionado estava lá funcionando com ar gelado. Não se observava o ar quente dele, porque tudo está refrigerado, né? Fato que só foi verificado pelo recorrente quando mesmo instalou o produto sem o duto no pequeno cômodo de sua residência. Um cômodo que não é gelado. Uma casa que não está gelada. E verificou que o ambiente não refrigerava, porque havia muita saída de ar quente do aparelho por trás do ar-condicionado. Quer dizer, ele só funciona, de fato, com duto. Ademais, o nome do produto já é uma publicidade enganosa. Como pode ser ar-condicionado portátil se ele não é portátil? Já que as testemunhas, vendedores da loja que estavam lá na dia da audiência, foram categóricas de dizer que o ar-condicionado portátil não funciona sem o duto. E não funciona mesmo. Desse modo, o referido ar é fixo e não portátil. Salienta-se que o ônus da loja recorrida provar que não faltou com o dever de informar que o produto não funcionava sem o duto. Ante a impossibilidade de testar com duto, como é que eu vou testar, mesmo comprando em loja física, como é que eu vou testar um produto desse, se não tem como instalar um duto numa loja? Certo? Tanto que o recorrente, ele requereu na exordial que o recorrido juntasse na contestação as imagens, para demonstrar que o referido aparelho estava ligado, funcionando e que não tinha duto. Assim, a publicidade enganosa, no presente caso, deu-se por omissão, nos termos do parágrafo 3º do artigo 37 do Código de Serviço Público, quando a loja deixou de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. O duto de ar quente é essencial para o funcionamento do produto, fato não informado. Ao contrário, pode dizer exatamente que o produto funcionava sem um duto. Dessa forma, o recorrente tem direito à rescisão do contrato de compra e venda, à devolução do valor pago devidamente corrigido, além de ser indenizado por danos morais de acordo com a previsão do artigo 6º, inciso 6 do CDC, que prevê efetiva reparação. Diante de todo exposto, evidencia-se que a respeitada sentença recorrida não apreciou de forma correta as provas. Tampouco observou a inversão do ônus probatório, motivo pelo qual se requer que Vossas Excelências conheçam e dê provimento ao presente recurso, acreditando na justiça
para salvaguardar o direito do recorrente. Obrigado, doutora. Embora a Procuradoria tenha deixado de já emitir o parecer, eu indago do doutor Joaquim se ele tem alguma consideração a fazer. Senhor presidente, eu verifiquei atentamente a auditiva da sustentação oral e verifiquei também o parecer da doutora Temes, o qual eu retifico integralmente. Muito obrigado. Obrigado. Retorno a palavra ao eminente relator. Sem o som, desembargador Vieira. Não se encontra no caderno processual prova que ampare a alegação da propaganda enganosa. As provas do autor limitam-se à troca de e-mails com saque da empresa, onde se dá conta de que o cancelamento não poderia ser realizado em virtude da compra ter ocorrido em loja física. Os depoimentos acolhidos na audiência de instrução não servem de sustento à tese autoral, apontando em sentido contrário, pois o vendedor e o gerente da loja defendem, em uníssono, que o autor foi devidamente informado do funcionamento do produto e que sua reclamação da loja tratava de eventual barulho de equipamento. Não há disposição legal que a desistência de compras realizadas em lojas físicas, sendo direito de arrependimento aplicável às compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Vício de conhecimento não ocorreu. Assim, presidente, eu estou votando pelo desprovimento. Desembargador Tairone, como vota? Presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência que me permita pedir advogada 5 minutos ou menos, só de esclarecimento, porque meu computador teve uma falha aqui. Hoje realmente está acontecendo de tudo hoje. Eu estou sem imagem, agora ia sair do ar logo no começo da fala do eminente advogado, e eu queria dar essa oportunidade, porque me parece aí que estava vendo agora no relatório do eminente relator, e se tratou sobre propaganda enganosa, mas eu ouvi a advogada falar também sobre, parece que o aparelho não teria gelado o ambiente, não teria, digamos assim, funcionado adequadamente com relação para a finalidade que ele foi adquirido, né, que seria um aparelho de ar-condicionado. E eu queria que ela dissesse o tamanho desse ambiente lá, se ela tem podido nos informar, se era uma sala, um quarto. Eu queria que Vossa Excelência concedesse aí essa oportunidade para a advogada me esclarecer essa questão. Pois não, desembargador. A doutora Fernanda, me esclareça essas dúvidas aí do eminente relator. Doutor, na verdade é um quarto pequeno, de 10 metros quadrados. O que eu alego, na verdade, é porque ele não funciona sem o duto como ele estava exposto na loja. Essa é a questão, porque na loja ele funcionava perfeitamente sem o duto, né? Mas lá estava tudo refrigerado. Então ele fica refrigerado porque todo o ambiente está refrigerado. Era dentro de um shopping. E quando pegou o funcionário e botou num quarto que não está refrigerado, né? Porque a função dele é refrigerar, ele não refrigera sem o duto. Sai muito vapor de água quente, de ar quente nele por trás e não consegue refrigerar o ambiente. Porque necessariamente precisa-se o duto. Eu não estou falando de viso de produto, não. A minha questão é a publicidade enganosa, porque na loja não dizia que a necessidade do duto. E da farmácia Vênia, eu entendo que a obrigação de informar é da loja, o ônus é dela, porque eu pedi na inicial a prova das imagens, que eles tinham que ter informado, tinham que ter juntado, para mostrar que não tinha duto no aparelho e que não tinha placa nenhuma informando que precisa de duto. Entendeu? Então, quer dizer, o consumidor é enganado. Né? Ele está funcionando, ele põe a mão, está funcionando, mas é claro, está tudo refrigerado, por isso que estava funcionando. E no ambiente não funciona. Entendeu? Qual foi o tempo que ele levou desde a compra até a reclamação, doutor?
Não, não demorou, foi logo. No mesmo dia que ele comprou, ele já reclamou, foi na loja. O gerente até falou que é para ele entrar com uma ação. Ainda foi debochado, inclusive. Foi tudo no mesmo dia isso. Reclamou no saque, que era cliente antigo, já tinha comprado várias coisas no produto. Por isso que ele confiou no vendedor, que ele já tinha vendido várias coisas. Ele juntou na inicial várias compras que ele já tinha feito na loja, entendeu? Ele estava com boa fé, acreditava, né, que o vendedor estava falando a verdade. Pô, não, obrigado. Presidente, o eminente embargador Vieira, essa questão do ar refrigerado, do ar-condicionado, é claro que a gente adquire para climatizar o ambiente que a gente pretende seja climatizado, né? Eu verifiquei aí também na explanação de que o vendedor foi explicado aonde seria instalado esse ar-condicionado para fazer essa climatização. E parece que não ocorreu isso, né? Eu acho até que o consumidor ele não teria interesse nenhum em devolver, ou então querer desfazer o negócio, entendeu? Se porventura tivesse funcionando de acordo com a sua perspectiva, de acordo com o que ele pretendeu. A não ser se ele chegasse, não, eu quero um ar-condicionado aqui para 15 metros quadrados, e fosse colocar num ambiente de 40, de 50 metros quadrados, entendeu? Aí, claro que não ia ter condições. Mas se o ar-condicionado for comprado e colocado no local exatamente dentro das metragens, do parâmetro que foi dado ao vendedor, e esse ar-condicionado não funcionou, pelo menos não se manteve dentro dos padrões que era esperado, entendeu? Eu acho que tem o consumidor direito de reclamar, inclusive fez de forma imediata, dentro do prazo. Eu acho que, no máximo, aí o fornecedor devia, bem, então vamos verificar aqui, vamos ver o que aconteceu, vamos lá, vamos testar, porque também, como disse a advogada, não dá na loja, não dá para se testar realmente o ar-condicionado. Normalmente, os aparelhos eletrodomésticos sempre se testa realmente na loja, mas quando há essa possibilidade de fazer isso. Um aparelho de ar-condicionado não há como testar. Então, é até um risco também que a parte experimenta chegar e esse aparelho desse porte não funcionar, entendeu? E parece que aconteceu isso. Eu não ficaria nem tanto com relação à propaganda enganosa, eu ficaria mais por conta da omissão de informações que o fornecedor tem a obrigação de prestar o fornecedor tem a obrigação de prestar ao consumidor. Entendeu? A obrigação, o Código do Consumidor determina que todas as informações claras devem ser dadas ao consumidor quando dá aquisição do produto, né? E parece que o produto aí não estava compatível realmente com o que pretendia o consumidor. E a reclamação parece que foi feita de imediato, né? No caso dessa natureza, inclusive, como é um produto aí durável, eu teria até 90 dias o consumidor para reclamar. E nos termos do artigo 18 do Código do Consumidor, principalmente numa situação dessa, que não é questão de reparo, não é questão, entendeu? É questão de inviabilidade de funcionamento do aparelho, e parece que houve a troca por outro aparelho, ou então a devolução do valor que foi pago. É essa realmente que é a solução do parágrafo 1º do artigo 18 do consumidor, que dá aquelas suas hipóteses, no item 1, no item 2, a substituição e a restituição da quantia, ou a substituição por outro aparelho de igual qualidade, ou então com a qualidade esperada pelo consumidor. Eu vou pedir todas as vênias ao meu eminente amigo embargador Vieira, relator, para não lhe acompanhar dessa vez, como sempre faço, isto é, sempre acompanho, mas aqui
me parece realmente que o consumidor mereceria uma melhor atenção por parte do fornecedor, de forma a dar provimento ao apelo. É como voto, presidente. Obrigado, desembargador. Eu, diante dessa situação, da divergência à hora levantada pelo desembargador Tairone, eu vou requerer vista desses autos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer 2 observações, se possível. Pois não. Em primeiro lugar, na instrução processual, em nenhum momento foi discutido alguma coisa em relação de ele esfriar ou não o ambiente. Apenas um barulho que ele tinha na parte traseira desse aparelho que ele foi adquirir. Ele foi posto em disponibilidade para ele fazer a troca por outro produto. Ele não quis, ele queria receber o dinheiro de volta. Apenas essas 2 observações. Então, Aura, julgamento suspenso em virtude do pedido de vista pelo desembargador Josemar. Desembargador Vieira, nós temos mais um processo da relatoria de Vossa Excelência, que é o número 8 da pauta, irei anunciá-lo. Apelação civil número 0007019-2015, Tutóia. Apelante Severiano Francisco Diniz. Advogado Edwin Basto Damasceno e outro. Apelado Martifé Renováveis Participação Limitada. Advogado Juliano Pimentel Fernando e outros. Relator desembargador Antônio José Vieira Filho. Procuradora Iraci Martins Figueiredo Aguiar. Parecer pelo conhecimento e quanto ao mérito, deixa de opinar. Com a palavra, eminente relator, tem sustentação, Áurea? Não. Não. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu vou ler a emenda. Qualquer dúvida eu esclareço. Apelação civil. Incumbe ao apelante infirmar especificamente os fundamentos da decisão que julgou procedente a ação, demonstrando seu desacerto de modo a justificar o processamento do apelo, sob pena de não ser conhecido. A ausência de pugnação dos fundamentos da decisão que julgou procedente a ação obsta ao conhecimento do apelo, nos termos do artigo 932, inciso 3 do CPC e da súmula 182 do STJ. É dever do recorrente infirmar as razões da decisão que lhe foi desfavorável. Inadmissível recurso quando não ataca os argumentos em que se embastou decisão impugnada. Recurso não conhecido sem interesse ministerial. Aqui, senhor presidente, é o seguinte. O apelante, senhor Severino, houve um acerto de venda de uma área para a constituição de uma indústria eólica para a empresa aqui citada, Martífer Renováveis Participações Limitada. Houve um acerto deles dois para a construção de uma indústria eólica. Feito esse acordo, a empresa despendiu um dinheiro para fazer um projeto em cima desse espaço físico. Estava tudo estruturado. No decorrer de todo esse investimento, o senhor resolveu vender para uma outra pessoa e nem comunicou ao apelante de que ele teria digamos, a prioridade na adquisição do imóvel e vendeu para uma outra pessoa sem nenhuma notificação, nada. Inclusive, ele nem contestou a presenteação. Nós aplicamos uma multa de R$1 milhão, que está no contrato, conforme está no contrato. É assim, presidente. Em rápidas palavras, o que eu tinha a falar. Desembargador Tairone. Acompanhe, presidente. Desembargador Vieira, só uma pergunta. Praticamente nesse julgamento, Vossa Excelência está adotando o princípio da dialeticidade, não é isso? Isso mesmo. Falta de Isso. fundamento do... Isso. Não tenho como discordar do entendimento de Vossa Excelência. Acompanho o voto. Aura,
recurso conhecido e não é recurso não conhecido, né, desembargador? Não conhecido. Recurso não conhecido, por unanimidade. Então, ilustres pares, chegamos ao fim da nossa pauta, não havendo mais processo a serem submetidos a julgamento, declaro a sessão encerrada, agradecendo a presença do nosso querido procurador, doutor Joaquim, e renovando um bom dia a todos.